Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e políticos de todos os calibres. Eles alegam se tratar de debates acadêmicos, mas, na minha opinião, eram retiros de influência, encontros em resorts, palestras milionárias, jantares com taça de cristal e vista para cartões postais. Não era sobre conhecimento jurídico, era sobre convivência, proximidade, confiança. E o patrocinador disso tudo? O Banco Master. E o que isso significa para o futuro? Vamos pensar ainda segundo o raciocínio da matéria. Um banco bilionário envolvido em fraude, que patrocinava eventos com ministros, pagava contratos milionários para familiares deles e que, inevitavelmente, terá seu caso julgado pelo próprio Supremo. Quando isso acontecer, porque vai acontecer, quem estará sentado na mesa de julgamento? As mesmas pessoas que dividiram camarote, jantares, fotos e painéis com o dono do banco. Não é preciso que haja corrupção explícita. A ambiência já está contaminada. E por que só agora isso aparece na imprensa? Porque até ontem, expor essas relações significava ajudar o Bolsonaro. E hoje, com Bolsonaro preso, a imprensa pode finalmente admitir o óbvio sem culpa. Pode posar de vigilante, mesmo que tarde demais. Nenhuma dessas relações, desses contratos, dessas viagens, desses laços de conveniência nasceu ontem. Eles já existiam há muito tempo. Só que a imprensa optou por não ver, ou não publicar, ou simplesmente não quis conectar os pontos. Por quê? Porque a prioridade era outra. Destruir o adversário político. E qualquer crítica ao STF poderia atrapalhar esse projeto. O caso do Banco Master não é apenas um escândalo financeiro. É um retrato da promiscuidade institucional que tomou conta desse país. É a prova de que decisões técnicas foram substituídas por relações pessoais. Se um banco investigado por fraudes bilionárias consegue financiar eventos com ministros, contratar familiares deles e ainda ser tratado com bradura institucional, o problema não é o banco, o problema é o sistema que permitiu e normalizou esse comportamento. A arrogância que nasce da impunidade. A conclusão da matéria diz que agora é hora do STF voltar aos limites. Voltar? Para voltar a algum lugar é preciso ter estado lá antes. Durante anos, alertas foram ignorados, críticos foram chamados de golpistas, juristas foram ridicularizados, jornalistas foram perseguidos. Agora, quando o estrago está feito, querem discutir comedimento. A corte precisa, sabe, dar uma baixada aí. A audácia é imaginar que basta boa vontade para resolver o que já virou estrutura. Não existe democracia funcional enquanto um poder se torna intocável. E não existe imprensa independente enquanto ela escolhe quando defender direitos fundamentais com base no alvo político. A crítica agora é tardia. E mais que isso, é seletiva. Porque só apareceu depois que o objetivo foi cumprido. Se há algo que essa matéria do próprio O Globo comprova, é o que muitos alertavam há anos e foram demonizados por isso. O Supremo ultrapassou os limites não por necessidade institucional, mas por necessidade política. Daniela Lima, agora rebaixada a trabalhar no UOL, o mais lulista dos portais, na minha opinião, é claro, agora diz que o STF está irritado com as declarações do Lula porque ele está alimentando publicamente o discurso de que o PT e o STF estão alinhados. E não podia contar? Será que ela achou que era segredo? Mas deixa eu abrir aspas por um trecho da matéria. Dessa forma, Lula alimenta esse discurso de que há um alinhamento do STF com o PT ou com o governo. Mais do que o intuito de parabenizar, Lula acaba fragilizando a corte porque tira dela o que ela precisa ter de mais caro: a imparcialidade. Fecha aspas. Galera, o Alexandre se refere a ele mesmo como vítima em vários momentos no processo em que ele é o juiz. O advogado do Lula está condenando o Bolsonaro. O Flávio Dino, que diz que Bolsonaro está para o demônio, o sentenciou. E ele está dizendo que o STF está preocupado em parecer imparcial. E tudo que a matéria relata como preocupante foi endossada pela própria mídia, por anos. Então a pergunta que fica é bem simples. Quando o jornalismo escolhe quem merece proteção constitucional, ele ainda é jornalismo ou apenas uma parte da engrenagem? Que piada. A menção à Vaza Toga. A matéria menciona algo de forma quase envergonhada, como quem sussurra para ninguém perceber,
que existe uma versão golpista da Vaza Jato. Só que isso é mentira por omissão. Não é versão golpista, não é fanfic de Telegram, não é teoria conspiratória de WhatsApp. É a Vaza Toga. E ela expõe algo muito maior do que conversas inconvenientes. Ela revela método. A Vaza Toga mostra conversas internas indicando que Alexandre de Moraes pedia, literalmente, relatórios prontos para fundamentar decisões cujo resultado ele já havia definido previamente. Isso desmonta completamente a imagem de juiz técnico e imparcial. Não é análise jurídica, é engenharia da justificativa. Primeiro vinha o desejo de determinar tal coisa. Depois vinha a ordem. Prepara aí um relatório que sustente essa coisa que eu tô pensando. E é assim que se governa um país autoritário, não uma corte constitucional. A matéria, obviamente, não detalha, mas os diálogos vazados revelam algo que deveria ter parado o país. Um documento foi incluído retroativamente no processo, com data anterior à operação policial, para justificar a batida contra empresários bolsonaristas. Isso não é exagero, não é erro, não é excesso de linguagem. Isso é criminoso. Em qualquer país sério, isso seria investigado, pois há provas robustas, e se confirmado, isso derrubaria o ministro. Mas aqui em Brazuela gerou silêncio. Pela democracia. A jornalista chama isso de versão golpista da Vaza Jato, como se fosse uma narrativa construída por radicais. Mas os fatos são tão simples. Houve manipulação documental. Houve tentativa de revestir de legalidade uma operação que não tinha base legal. Houve preparação dos relatórios moldados à vontade de um ministro. Houve interferência direta no curso natural do processo penal. Houve o uso da criatividade. Isso, em outro contexto político, estaria sendo debatido no Senado, no Legislativo, na academia, em editoriais, em absolutamente todo lugar. Mas, enquanto Bolsonaro era o alvo, esse assunto virou tabu. A imprensa fechou os olhos, juristas fingiram não ver, partidos aplaudiram. Mas agora, com o presidente Bolsonaro preso e o objetivo cumprido, aí sim é possível mencionar, de forma tímida, superficial e quase pedindo desculpas, que talvez haja um problema ali. Se o ministro pode abrir inquérito sem Ministério Público, investigar seus críticos, julgar seus investigados, emitir ordem sem rito, mandar prender sem denúncia, e agora, conforme mostram as mensagens, fabricar justificativas e manipular o histórico do processo? Então não estamos mais diante de uma corte constitucional. Estamos diante de um poder soberano, acima da lei, acima da Constituição e acima de qualquer controle democrático. Mas agora que Bolsonaro foi condenado, agora que a utilidade política do silêncio acabou, a imprensa finalmente se permite mencionar que talvez aquilo tudo fosse problemático e que se esse fio for puxado, pode dar problema. E se isso aqui for de fato uma democracia, é só questão de tempo. Eles sabem que tudo isso será revisto. E a sensação que eu fiquei com essa matéria é que eles estão se preparando para o futuro dizer que, olha, a gente avisou. Aguardando as cenas dos próximos capítulos. Alexandre, o homem-lei, o senhor democracia, está recuando ou avançando? Já podemos pegar o estoque de fandangos? Tem muita coisa acontecendo, mas o melhor é que você pode aproveitar o desconto de 4 meses de graça com a Black November da família Te Atualizei. Juntos podemos organizar toda essa bagunça aqui de Brazuela. Só que não dá pra fazer isso só.